E fala, seus wolves, beleza? Aqui quem está falando é o Jax. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vim trazer um vídeo aqui falando sobre os vampiros e os lobisomens de The Vampire Diaries, do universo de The Vampire Diaries, né? E falando quem criou eles, e falando tudo sobre eles, né? Sobre os vampiros e os lobisomens de TVD1, né? Explicando sobre a origem deles aí em The Vampire Diaries, né? Em Legacy e The Originais. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra geral aí, beleza? Então bora pro vídeo, né? Vou começar falando dos lobisomens, né? Os lobisomens no universo de TVDU não são tão fortes iguais os vampiros, né? Eles ficam mais fortes na lua cheia, que é quando eles se transformam em lobos, né? A maldição do lobisomem, como é chamada na série, foi criada pela bruxa Inadô, uma bruxa muito poderosa. Ela criou como vingança contra uma tribo por matar ela, né? Inador foi caçada por uma tribo e foi capturada. Junto com essa tribo estavam lobos e era noite de lua cheia. Então, Inador criou a maldição do lobisomem, né? A maldição do lobisomem e tal, e colocou na tribo, ligando a tribo aos lobos e à lua cheia. Então, se a tribo matasse ela, automaticamente eles liberassem a maldição e se transformassem, se transformando toda noite de lua cheia em lobos. Então assim foi um pouco do resumo entre a criação do lobisomem, quem criou, né? A maldição do lobisomem não pode ser passada em mordida ou arranhão. Só pode ser passada se nascer de um lobisomem, ou seja, tipo genética, né? Então, após uma pessoa nascer de um lobisomem, ela não é lobisomem ainda ela é humana, só que com a maldição do lobisomem. Primeiro é preciso libertar essa maldição, ou seja, matar alguém. Quando você faz isso, assim você se torna um lobisomem, mas os lobisomens não são iguais em Teen Wolf, né? Igual eu sempre falo. Por exemplo, tipo presas e garras assim, tipo sem ser a lua cheia. Agora, sem ser na lua cheia, eles têm cura, velocidade, força, mas não é tão ampliada igual na noite de lua cheia. Então, ou seja, os lobisomens têm os poderes deles sem ser na lua cheia. Após libertar a maldição, ele tem os poderes deles, tipo a força, cura, velocidade, mas não é tão forte assim igual fica na lua cheia. Enquanto é noite de lua cheia, seus ossos quebram várias vezes, assim se tornando um lobo, literalmente um lobo. E como sabemos, eles irão matar humanos, mas os lobisomens preferem matar vampiros. Meio que eles nascem com esse instinto de querer matar vampiros, né? Então, entre um humano e um vampiro, o lobisomem prefere matar vampiros. Eu ainda não sei muito porquê, mas como todos nós sabemos, no universo de vampiros e lobisomens sempre existe uma rivalidade entre vampiros e lobisomens, né? E também a sua mordida é letal para os lobisomens, né? É para os vampiros. A mordida de um lobisomem é letal para os vampiros. Após um vampiro ser mordido, ele automaticamente começa a morrer aos poucos. No começo ele não irá sentir muito, mas depois a mordida começa a fazer efeito. Eles têm alucinações e sentem muita dor. E depois morrem, literalmente morrem. Então essa é a origem dos lobisomens, né? Isso aí que são um pouco sobre os lobisomens aí, do que eles, por quem eles são feitos e sobre eles aí, o percurso deles, né? E para quem não sabe, os lobisomens foram criados primeiros do que os vampiros, né? Agora eu irei falar dos vampiros. Os primeiros vampiros foram os originais, a família Michelson. E para quem não sabe, os vampiros foram criados pela bruxa Esther. Eles foram criados após a morte do filho dela, Henrique, que morreu durante a lua cheia, ou seja, ele morreu por um lobisomem. Ele foi na aldeia junto com Klaus assistir os homens a se tornarem lobisomens, e o Henrique acabou sendo morto por um lobisomem. Após Michael ver isso, ele convenceu Esther a lançar um feitiço da imortalidade de Silas e de Ketsia nos seus filhos, e no Michael, né? Então Esther usou o sangue de uma duplicata, que era a Tátia, e usou o sol e o carvalho branco para criar a imortalidade, o feitiço da imortalidade. Após isso, Michael bebeu sangue e deu para os seus 5 filhos, Rebecca, Elijah, Klaus e Finn e Cole. E depois enfraqueceu eles com a faca esfaqueou eles com a faca no coração. Após isso, eles acordaram e Michael obrigou eles a beberem sangue de vampiro, ou sangue de uma humana da aldeia, transformando eles em vampiros, né, terminando a transição de um vampiro. Então assim eles seriam mais fortes que os lobisomens,
pois os lobisomens ficam fortes e perigosos apenas na noite de lua cheia. E os vampiros eram fortes o tempo todo, não precisava de uma lua, de um sol para ficar forte, né? Os vampiros têm a força sobrenatural, têm a velocidade, têm a cura e têm os sentidos aguçados, né? Então eles têm uma força sobrenatural, uma força que não existe, sabe? Meio que eles ficam mais fortes, mais rápido, com a cura bem acelerada e com sentidos aguçados, ou seja, o olfato, o ouvido e outros sentidos aguçados deles, né? Então depois disso aí, depois da criação dos vampiros e tal, os originais, depois disso, os vampiros originais descobriram que podem criar outros vampiros, né, a partir do seu sangue. Então não é igual os lobisomens que não tem que para ter esse poder sobrenatural, os lobisomens precisam nascer de um lobisomem. Ou uma pessoa precisa nascer de outro lobisomem. E no caso dos vampiros, os vampiros conseguem criar outros vampiros a partir do seu sangue. Eles davam o sangue para o humano beber, depois o matavam e depois eles voltavam à vida e teriam apenas que beber sangue humano, completando a transição e se tornando vampiros imortais. E para quem ficou com dúvida, a mordida dos lobisomens são letais apenas para os vampiros normais. Para os originais não são letais, eles apenas têm alucinações, né? Porque, para quem não sabe, os vampiros originais são diferentes, eles são mais indestrutíveis do que os vampiros normais, né? Porque os vampiros normais morrem, tipo, por uma estaca de madeira no coração, arrancando o coração, arrancando a cabeça. E os originais não morrem para isso, só morrem para uma coisa, o carvalho branco, né? Exceto o Klaus. O Klaus é um híbrido, parte lobisomem, parte vampiro. Então a mordida do lobisomem não afeta o Klaus. E o sangue dele consegue consegue curar o vampiro. Tipo, um vampiro normal. Se um vampiro normal foi mordido por um lobisomem, ele vai morrer lentamente. Então o sangue do Klaus consegue curar esse vampiro, né, dessa mordida. O Klaus, ele conseguiu se transformar em um híbrido, porque sua mãe Esther acabou tendo um caso com um lobisomem, engravidando do Klaus. Após isso, ele foi transformado em vampiro e ele ainda não tinha ativado sua maldição de lobisomem. Então, após ele ser um vampiro, ele acabou bebendo sangue todo de um humano e matando ele. Matando ele, ele acabou ativando sua maldição de lobisomem e se tornando um híbrido, né? Então, resumindo, os lobisomens e vampiros foram criados por duas bruxas poderosas. A Esther que criou os vampiros, e a Inadu que criou os lobisomens. Então esse aí é um resumo um pouco dos lobisomens e dos vampiros, né? Por que eles foram criados e explicando um pouco sobre eles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu fiz um vídeo diferenciado, porque no meu canal eu sempre posto vídeo de Teen Wolf. E agora eu fiz um vídeo de The Vampire Diaries, do universo de The Vampire Diaries, que é The Vampire Diaries, The Originais e Legacies, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral aí, beleza? Valeu, falou e fui!